Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Quero bater um papo com você hoje, quero responder perguntas enviadas por vocês, ouvintes. Quero falar com vocês um pouco de transtornos emocionais. E vocês sabem, o projeto Manual do Proprietário, ele é o projeto que tem a finalidade de manter o seu corpo em equilíbrio, em homeostase, para que as doenças não tenham a capacidade de se manifestar e evoluírem. E eu conto para vocês sempre, isso aliás é nosso, que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Todas essas doenças têm a participação de meia dúzia de alterações que vão ocorrendo no nosso sistema durante a vida e que nós não tomamos nenhuma iniciativa para controlar esses fenômenos. Então, quando a gente modula adequadamente todos os hormônios do corpo, quando a gente tem uma nutrição balanceada, rica em alimentos vivos, em energia vital, portanto, rica também na capacidade antioxidante de controlar os radicais livres, anti-inflamatória natural, a gente estabelece um padrão vibracional onde a doença não encontra caminho, não encontra portas abertas para se manifestarem, não é isso? E para isso a gente usa várias ciências, a nossa medicina convencional, a prática ortomolecular, a nutrologia clínica, a bioquímica médica e assim a fitoterapia. Com todas essas ferramentas na mão, os nossos resultados são otimizados. Eu vou responder duas perguntinhas aqui rápidas, antes de falar sobre transtornos emocionais com vocês. E eu queria que vocês anotassem que o nosso contato é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Então, repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Vocês encaminham os e-mails aos cuidados do programa Manual do Proprietário. A diretora de jornalismo aqui da rádio, a Samira Chaine, prepara todos esses e-mails para mim, e aí eu estou oportunamente respondendo a vocês todos, tá ok? Eu tenho aqui uma pergunta da Lara. A Lara é de Pinheiros, e a Lara fala assim, que ela toma o suco verde todos os dias, né? Ela acrescenta a beterraba, conforme nós indicamos, para aumentar o óxido nítrico, mas ela prefere coado, se funciona assim também. Então, Lara, funciona assim, você continua com todos os ingredientes, a única coisa que vai acontecer é que você vai perder as fibras, né, que fazem bem para o intestino, que diminuem o índice glicêmico dos alimentos que você vai comer depois, que retarda o esvaziamento gástrico, então te dá uma sensação de plenitude, te deixa mais saciada por mais tempo, mas você vai ter os benefícios da pectina, que vai estar na maçã, você vai ter os benefícios anti-inflamatórios, antibacterianos do gengibre, do nitrato para virar óxido nítrico, da beterraba, enfim. Então você pode tomar desse jeito sim, tá ok? Tem uma outra pergunta da Rosana. A Rosana fala o seguinte, que ela tem refluxo e gastrite. E se assim mesmo ela pode consumir óleo de coco e óleo de linhaça. Então, Rosana, pode sim, isso não vai fazer mal nenhum para o seu refluxo, pelo contrário, e você deve sim utilizar óleo de linhaça e de coco, tá ok? Muito bom, gente. Uma outra coisa que eu quero lembrar para vocês é que agora eu vou passar uma série de informações para vocês, eu vou falar para vocês de aminoácidos, eu vou falar para vocês de fitoterápicos, e muitas vezes vocês estão dirigindo, vocês não estão com uma caneta na mão, um papel, e vão perder algumas coisas, né? Então, uma coisa muito legal é que daqui 3 dias o Jean vai estar colocando para vocês no YouTube esse filme. E vocês podem estar acessando youtube.com, coloquem meu nome do lado, Edmond Saab Júnior, e aí vai aparecer uma série de quadradinhos e você vai poder rever num deles esse programa e parar e voltar e anotar tudo que eu falei para vocês poderem estar pesquisando a respeito, conversando com profissionais da saúde ligados a vocês e tirarem um grande proveito disso tudo, tá ok? Então, eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito de transtornos emocionais, a depressão, o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, a síndrome do pânico,
né, a ansiedade, a insônia. Isso é cada vez mais frequente nos nossos dias e, sem dúvida alguma, isso também está vinculado ao estresse cotidiano, diário, né? E a gente vê o quê? A gente vê as pessoas recorrendo cada vez mais e mais simplesmente aos remédios. Então, ela procura um profissional e fala, eu estou assim, eu estou sem vontade de fazer nada, eu ando muito triste, Bom, é feito o diagnóstico de depressão e é medicada com antidepressivo. Muito bem. Esse antidepressivo, normalmente, seja ele uma fluoxetina, seja uma sertralina, seja uma venlafaxina, seja uma paroxetina, eles funcionam mais ou menos da mesma maneira, têm o mesmo mecanismo de ação. Ou seja, eles inibem a recapturação da serotonina, que é um neurotransmissor de paz e equilíbrio. Ok. Mas a pergunta que fica é o seguinte: se eu não tenho serotonina no corpo, esse remédio também não vai ter a capacidade de atuar, porque ele não inibe a recapturação da serotonina. Se eu não tenho serotonina, ele vai inibir o quê? Né? Então, vai melhorar muito pouquinho. E as pessoas ficam pulando de médico em médico, retornando, aumentam as doses dos antidepressivos, trocam os antidepressivos. E esses remédios todos, como todos os remédios, têm efeitos colaterais, e a pessoa fica andando como se estivesse num labirinto, sem encontrar uma solução para o caso. Então, eu quero dizer para vocês, mais ou menos, como é que eu faço, né, com os pacientes nessas condições quando chegam ao consultório. Então, normalmente, a consulta é longa, em torno de 1 hora. Né, e eu conheço tudo, praticamente tudo, do cotidiano, da vida dessa pessoa. E observo que sempre quando eu pergunto, quando você começou a ter sintomas de depressão ou de pânico? Me fala mais ou menos há 4 anos atrás. Tá? Aí a gente volta um pouco na conversa, mas o que aconteceu de 6, 7, 8 anos para cá na sua vida? Teve uma perda importante? Algum problema sério, familiar? Né? Um ente querido falecido? Um casamento desfeito, um problema de saúde muito sério com o filho, com pais. Né? E, normalmente, as pessoas se lembram de algo muito importante que serve como um divisor de águas, como se fosse um gatilho que tivesse ocorrido naquela época para baixar consideravelmente os níveis de serotonina dessa pessoa. Muito bem. Então, a gente estabelece que isso começou numa certa época, porque esgotou-se a serotonina, diminuiu muito. Então, qual é o nosso papel aí? Primeiro, ver se aquele trauma emocional foi realmente resolvido. A pessoa conseguiu modular aquilo dentro dela, né? Ficou para o passado. Então, essa é a primeira coisa. Se não, vai ter que ter o apoio de um psicoterapeuta fazendo psicanálise para poder entender esse aspecto e parar com o motivo que causa essa depressão de neurotransmissores. Né? Se já tiver tudo restabelecido, ótimo. A gente inicia o processo, primeiro, analisando, né, todos os hormônios dessa pessoa. É muito importante, muita gente acha que está deprimida, e o problema dela não é em si depressão, pode ser um hipotireoidismo. Então nós vamos analisar direito como está essa tireoide, vamos cuidar dessa tireoide, não para ela ficar em níveis normais nos exames de laboratório, mas nos níveis ótimos dentro da normalidade. Muito bem, normalizada a tireoide, nós vamos ver como é que está a suprarrenal, se ela está em exaustão adrenal, né? Se ela já não tem mais produção de cortisona para vencer o estresse. Então, nós vamos modular essa cortisona. Ou se ela estiver numa fase que ela está em estresse adrenal, ela está com níveis altíssimos de cortisol. Então, nós vamos usar substâncias adaptógenas, né, para trazer esse nível de cortisol para níveis normais, níveis medianos. E a gente se modula isso com alguns minerais, como zinco, como vitamina C, como complexo B, e alguns fitoterápicos, algumas plantas. Uma é a ashwagandha, né, da medicina ayurvédica, ashwagandha, né, e a outra planta que a gente utiliza muito, a rhodiola rósea,
Essa teve sua origem de utilização na Rússia, na guerra, com soldados. Eu utilizo muito também a licórice, a Glycyrrhiza glabra, seria o componente ativo da licórice. Né? O ginseng siberiano. Então, essas plantas, junto com o zinco, com a vitamina C, com o complexo B, vão ajudar a modular os níveis da suprarrenal. Então, nós já excluímos aí a tireoide hipofuncionante, uma suprarrenal hipofuncionante ou hiperfuncionante, modulamos. Aí vamos ver os hormônios sexuais todos. A simples baixa de testosterona no homem pode ser uma das causas, né, desses sintomas emocionais, de falta de concentração, de angústia, falta de energia, falta de vontade de viver. Então, modulando isso, também melhora esses sintomas. Na mulher, a falta de progesterona, a falta de estradiol também pode contribuir com esses sintomas emocionais. Então, nós vamos modular também isso na mulher. Então, modulamos todos os hormônios, né? Aí a gente vai começar a aumentar a produção dessa serotonina, desse neurotransmissor. Aí eu faço uma diferenciação. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou falando sobre um caso de depressão. Então, eu vou perguntar, eu vou saber exatamente do meu paciente se ele tem uma depressão mais ligada com ansiedade ou irritabilidade, ou ele tem uma depressão ligada só com desânimo, falta de vontade de fazer tudo, choro, angústia. Então ele fala assim, não, a minha depressão é com ansiedade, irritabilidade. Eu sou um cara para baixo, mas muito irritado, muito ansioso. Bom, então, nesse caso, eu não vou só suplementar substâncias, que eu já vou falar para vocês quais são, para aumentar a serotonina. Eu vou querer aumentar também um outro neurotransmissor, que é o GABA, ácido gama-aminobutírico. Então, eu vou aumentar esses dois neurotransmissores na fase inicial do tratamento desse paciente. Se esse paciente ele tem depressão associada a desânimo, a tristeza, preguiça, né, eu vou querer aumentar, além da serotonina, a dopamina, né, um neurotransmissor excitatório. Então, para aumentar a serotonina, né, a gente vai precisar usar uma substância chamada 5-hidroxitriptofano. Né, que vem do metabolismo de um outro aminoácido que está escasso na nossa cadeia alimentar, que é o L-triptofano. Então, a gente já dá o 5-hidroxitriptofano, que já é uma forma bioquímica já na frente ali, é um passo bioquímico mais à frente, ou seja, o organismo dele não vai ter que correr o risco de não conseguir transformar o L-triptofano em 5-hidroxitriptofano, então já dá pronto. A melhor absorção do 5-hidroxitriptofano é sublingual, então a gente prepara isso para utilizar sublingual e a gente utiliza de 30 a 100 miligramas por dia sublinguais em 2 tomadas, dividido em 2 tomadas. Então, assim, junto com o magnésio, junto com a piridoxina, que é o B6, a gente vai dar condições para ele estar produzindo a serotonina. Mas aí vem uma outra pergunta. Aonde ele produz essa serotonina? Essa serotonina é produzida em mais de 80% da sua quantidade no nosso intestino. Então, aí vamos cuidar do intestino desse paciente também, porque não adianta eu dar o 5-hidroxitriptofano se ele não tem capacidade de metabolizar, de utilizar isso. Então, eu preciso cuidar da permeabilidade intestinal, da mucosa do intestino todo. Isso a gente vai cuidar com um aminoácido que chama glutamina. Nós precisamos cuidar da flora bacteriana, então nós vamos dar probióticos e prebióticos, que são os lactobacilos. Eu uso acidófilos, bífidos, ramenosos, casei, né? Uma substância, um carboidrato, que só esses bacilos bons conseguem se alimentar e se multiplicar, que é o fruto-oligosacárides também. Então a gente prepara o intestino para ele receber os nutrientes. Aí ele começa a produção dele de serotonina. Pode, se for necessário, na fase aguda, o paciente está num estado muito
importante de angústia, de depressão, ser associado a algum antidepressivo da indústria farmacêutica em doses menores. Até quando ele tiver com um nível grande de produção de serotonina, a gente pode reiniciar já a retirada, o desmame desses antidepressivos. Não é? Então, vocês veem que aí a gente tem que olhar para todos os sistemas, todos os hormônios, como é que está a capacidade de intestino e suplementar o que ele precisa. No caso de depressão, né, com ansiedade, irritabilidade, que eu quero aumentar o GABA, então além do 5-hidroxitriptofano que a gente vai dar sublingual, esses pacientes vão também ter na sua fórmula um aminoácido chamado taurina, né, e um outro aminoácido de origem vegetal que chama L-teanina, que está rico, o que é rico em L-teanina? É o chá verde. Né? Então, com a L-taurina e a L-teanina, ou chá verde, ele vai aumentar a produção de GABA, e com isso vai diminuir também a ansiedade e a irritabilidade que acompanha a angústia, a tristeza dele, né? A depressão. No caso do deprimido, que está desanimado, que está sem vontade de fazer nada, que está triste, que não quer sair de casa, nós precisamos aumentar a dopa, nós vamos usar um outro aminoácido, que é a L-tirosina. E uma planta, né, chamada Mucuna pruriens. Mucuna pruriens, que ela é rica na L-dopa, que vai aumentar a dopamina, que é um neurotransmissor excitatório. Então aí você melhora a angústia dele, não é? E melhora a energia dele, a disposição desse paciente. Então, em ambos os casos, nós podemos utilizar na fase inicial do tratamento, junto antidepressivos convencionais. Muitas das vezes, quando nessa fase a depressão ainda é leve a moderada, eu prefiro nem começar com antidepressivos. Eu tomo todos esses cuidados em relação a todas as glândulas, que nem a tireoide, que nem a suprarrenal, que nem os hormônios masculinos, os hormônios femininos. E aí começo a dar a matéria-prima para ele fazer os neurotransmissores que precisa, no caso serotonina mais GABA ou serotonina mais dopamina. E associo, muitas vezes, fitoterápicos que ajudam, né, na ansiedade, como, por exemplo, no caso da ansiedade, você pode usar valeriana, você pode usar passiflora, você pode usar cava-cava. Então, isso vai diminuir a ansiedade no começo. Outras substâncias que ajudam a aumentar a produção da serotonina, como o hipéricum perfurato, que é um antidepressivo natural, aliás, muito utilizado na Europa, né, o hipéricum perfurato, e às vezes eu não tenho nem necessidade de estar utilizando antidepressivos convencionais. E assim, o paciente ele vai seguir por um caminho realmente de autorregulação, de cura. Ele não vai se tornar um dependente daquelas substâncias químicas para o resto da vida, tendo que trocar, tendo que aumentar as doses, porque ele tem pouca serotonina, porque ele tem pouca dopamina, porque ele tem pouco GABA. Ele vai estar normalizado desses neurotransmissores e não vai estar precisando de estar utilizando substâncias químicas para ajudá-lo nesse sentido. Então, é isso que eu considero tratar as causas e não os sintomas. Uma outra coisa muito importante é conversar com esses pacientes muito em relação a atitudes mentais, né? Deles se posicionarem no dia de hoje, no agora, né? E você observa que essas pessoas, normalmente, elas estão sofrendo por algo que já se foi, que passou, que é lá de trás, que não pode ser modificado, e elas continuam ainda a ruminar isso todos os dias, como se auto-inoculando venenos, com isso dificultando a produção de neurotransmissores, pelo contrário, perdendo, escoando, como se fosse um tanque de combustível furado, perdendo esse combustível ao longo da vida e não vão se recuperar nunca. Ou aquelas outras que têm ansiedade, né, associada à depressão, que elas estão sempre pensando, mas o que vai acontecer daqui a 15 dias? O que vai acontecer no final desse semestre? O que vai acontecer no final do ano? Eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo? Ou seja, ela está sempre colocando o seu equilíbrio, a sua felicidade sob um acontecimento, sobre um fato. Né? Então, ela se torna
por si, extremamente instável. Quando a pessoa está posicionada no aqui, no agora, isso flui muito melhor. Tudo rende melhor. Porque quando ela está ligada naquilo que está acontecendo em volta dela, naquele momento, ela está bem. Ela consegue agir da melhor maneira possível, utilizando menos combustível, entre aspas, de neurotransmissores, né? E ela vive muito melhor. Então, é muito importante também, junto com tudo isso que eu falei para vocês, do equilíbrio de todos os hormônios, sejam da tireoide, da paratireoide, da suprarrenal, dos hormônios sexuais em homens e mulheres, né? Uma alimentação adequada, tratar o intestino desses pacientes para que eles possam utilizar os nutrientes que você vai dar, né? Escolher certo quais são os neurotransmissores que você quer aumentar com a sua suplementação nutricional e também encorajá-los a uma mudança de atitude mental. Uma coisa muito importante nisso é iniciarem treinamentos em meditação, iniciarem atividade física, que tragam um prazer a essas pessoas, porque aumenta também um outro neurotransmissor, que são as endorfinas. Então, é fundamental a gente estar somando todas essas ferramentas e não colocar o nosso comportamento, o nosso sentimento, o nosso bem-estar nas mãos de um único comprimido da indústria farmacêutica. Então, eu tenho que modular tudo, tratar todas as causas, para aí sim eu conseguir um equilíbrio e seguir minha vida com saúde. Então, eu gostaria que vocês revissem esse vídeo várias vezes no YouTube ou no site da Rádio Mundial, radiomundial.com.br. Uma outra dica para vocês também é o site do SIMP, que é simpsaude.com. SIMP é Centro Integrado Medicina Preventiva, Saúde Junto, simpsaude.com. Ali tem uma série de dicas para vocês também. Gente, eu quero agradecer a audiência de vocês todos. O nosso papo é sempre muito bom, por isso nosso tempo voa. Mandar um super abraço a todos e semana que vem estamos juntos, pessoal. Tchau, tchau.